Joselito tinha sido preso no dia 6 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro, ele ficou sabendo que ia morrer, que foi condenado mesmo à morte. Então, ele pediu escrever para a sua tia e escreveu o seguinte: Querida tia Maria Santos Olmedo, estou sentenciado à morte. Às 8h30 da noite chegará o momento que tanto desejo. Muito obrigado por todos os favores que a senhora e Madalena me fizeram. Não estou em condições de escrever para a mamãe. Faça-me esse favor e escreva também a Maria. Diga-lhe a Madalena que consegui a permissão de vê-la por última vez e espero que ela não se negará em vir. Por favor, envie minhas saudações a todos. E a senhora, como sempre e por última vez, o coração do seu sobrinho, que muito te ama e gostaria muito de te ver. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. José Santos del Rio, que morreu em defesa da sua fé. Pós-data, não deixem de vir. Adeus. Essa foi a carta que Joselito escreveu para a sua tia. Mas também era uma carta cifrada, tinha um código. A sua tia era ministra da Eucaristia e ela conseguia levar escondido ainda a Eucaristia para os doentes. Então, na sua carta, ele dava a entender isso claramente quando pedia a visita da tia. Então, a tia entendeu e ela, pois, levou alimentos que passava por uma janela. O não era o presbitério, era o batistério da igreja onde Joselito estava preso, tinha uma janela que dava para a rua. E essa janela, pois os guardas deixavam que algumas pessoas trouxessem alimentos. Certamente não deixaram que os seus pais chegassem, mas a sua tia Madalena chegaria por aí e traria os alimentos. Mas lá, escondido no meio dos alimentos, estava o único alimento que Joselito estava desejando. Era a Eucaristia. A comunhão, que seria o viático, seria a sua última comunhão. Receberia a Jesus por última vez para poder passar para a eternidade. Então, às 20h, a sua tia Madalena trouxe o jantar e aí, escondido, trouxe a Eucaristia. Joselito comungou com muito fervor e ajoelhado fez a sua ação de graças e se despediu da sua tia, pedindo a ela que desse a todos o testemunho que ele estava dando nesse momento. Passaram-se ainda algumas horas, porque Rafael Picasso deu a ordem de que a execução fosse o mais sigilosa possível, que ninguém ficasse sabendo. Joselito era filho de uma família importante, então o povoado já estava como um barril de pólvora, era possível que se levantasse em armas contra ele. Então, ordenou que o martírio não, ele não chamava de martírio, era a execução, né? A execução de Joselito fosse em silêncio, então, que não usassem armas de fogo. Então, pois esperaram às 11h. Havia toque de recolher a partir das 9h30. Ninguém podia sair nas ruas sob o risco de ser preso, inclusive de ser assassinado. Então, estava Sahuaio completamente em silêncio. Mas todas as pessoas estavam super atentas ao que estava acontecendo, porque percebiam no ar que algo ia acontecer. Às 11h, tiram Joselito e querem levá-lo ao cemitério. Mas antes tentam fazê-lo apostatar da fé. Os soldados que estavam aí tentaram fazê-lo apostatar, ou seja, negar a Cristo. E tentaram por vários modos e ele
e se resistia e não se deixava. Então, lhe tiraram os sapatos e cortaram as plantas dos pés. E mesmo assim, Joselito continuava dizendo que amava a Deus e continuava proclamando o grito dos cristeiros: viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. Nessa situação tão tremenda, obrigaram Joselito a caminhar. Caminhar desde o lugar onde ele estava preso até o cemitério. Seriam umas 5 ou 6 quadras, quarteirões. Caminhando com os pés cortados, as plantas dos pés cortadas. E os soldados aí dizendo para ele: venha, renegue a sua fé e salvará a sua vida. Viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. Chegaram finalmente ao cemitério, que estava deserto. Só estava aí o coveiro, que foi avisado de que fosse trabalhar. Era já início da madrugada. E outra vez os soldados insistiram que ele negasse a sua fé. E ele continuava gritando: viva Cristo Rei! E não conseguiu terminar de gritar porque o soldado, com uma coronhada, lhe quebrou a mandíbula. E aí estava Joselito no chão, sangrando, com os pés sangrando. E aí veio a ordem da execução. Os soldados, a facadas, iam matá-lo. A facadas. E começaram a apunhalá-lo. Talvez eram 5 ou 6 soldados, todos com punhais e apunhalando nas pernas, na altura da clavícula, no peito. E Joselito sangrando, já agonizando. E um dos soldados, o Zamorano, chamado Zamorano, ainda ironicamente pergunta para ele: o que você quer que nós digamos aos seus pais? E Joselito apenas conseguia falar com a sua mandíbula quebrada e já agonizando por tantas facadas, consegue entre dentes dizer que eu os espero no céu. Isso exasperou de tal maneira o soldado Zamorano que ele tirou a sua pistola, colocou aqui atrás da orelha, no crânio de Joselito e disparou. Assim deu a vida José Santos del Río, mártir de Cristo Rei e de Nossa Senhora de Guadalupe. Aí mesmo, na madrugada, foi sepultado Joselito. Sem caixão, sem mortalha, que é um lençol que lhe protegesse, sem cerimônia, sem a bênção do sacerdote, sem o carinho e o amor dos seus familiares, mas ao contrário, diante dos seus algozes, dos seus assassinos, do ódio dos seus assassinos. Mas o coveiro era muito católico. Depois da madrugada ele voltou, retirou o corpo, colocou um lençol e colocou na sua mão um pequeno frasco que continha o seu nome para identificá-lo. E levou também o padre escondido para dar a bênção, ainda que fosse sozinho, só os dois, o coveiro e o padre, no silêncio da madrugada. Assim ficaram os seus restos até que ele foi transferido alguns anos depois para uma igreja. A guerra já tinha terminado, existia um pároco que estava reunindo os restos mortais das pessoas que tinham dado a vida por Cristo, identificaram onde ele tinha sido sepultado, então ele foi transferido para a paróquia de Santiago Apóstolo, em uma cripta. E aí ficaram os seus restos até a sua beatificação no 2005. Ele foi exumado e os seus restos foram levados, então,
para a igreja. Aquela mesma igreja onde ele foi batizado, onde ele recebeu a primeira comunhão, onde ele era coroinha, onde ele ficou preso, que ficou e foi transformado em cavalheiriça. Pois é, essa igreja, ela foi terminada a guerra, foi entregue outra vez à Igreja Católica, foi reformada e agora é uma igreja maravilhosa. E se fez, entrando do lado esquerdo, está o altar onde está sepultado José Santos del Rio. Ou seja, a igreja que lhe deu os primeiros sacramentos é a igreja que agora recebe os seus restos. E nessa mesma igreja, no batistério, que é o lugar onde Joselito tinha sido batizado, mas que depois foi transformado na sua prisão, onde Joselito ficou preso esses dias antes do martírio. Esse lugar agora está colocado uma imagem em tamanho real, uma estátua, né, dele, como se estivesse logo depois da sua morte, né, depois de ter sido esfaqueado, ter recebido o tiro. Então, em tamanho real, está colocado aí essa estátua. Essa igreja se transformou num santuário de peregrinação de muitas pessoas. Inclusive, o próprio caminho que Joselito fez desde a igreja até o cemitério, aí no início do caminho, né, numa parte do caminho, melhor dizendo, né, está colocada uma imagem que simboliza ele caminhando com os pés cortados, né, e todo o caminho foram colocados pegadas de metal incrustadas no chão para simbolizar o caminho que ele fez até o cemitério. No cemitério existe um monumento no lugar onde ele foi martirizado. Tive a oportunidade de visitar esse monumento. E aí está também uma estátua de metal que simboliza a Joselito esfaqueado e depois com o tiro na cabeça que lhe deu morte. E aí também o Exídio do mundo inteiro fez uma coleta e colocou uma placa em comemoração ao seu martírio, né? Aí essa placa no qual o Exídio consagra a José Santos del Rio como o seu padroeiro. E então essa placa confirma essa proteção especial que o Joselito do céu dá a todos os membros do Exídio. O que aconteceu com as pessoas que condenaram à morte, né, e os que o assassinaram? Né? Os assassinos de José Santos quase que imediatamente se arrependeram daquilo que fizeram. Eles seguiam ordens, né? Mas acontece que eles foram muito cruéis. E logo depois vem o arrependimento. Um deles, o Zamorano, entrevistado no livro sobre o martírio, José Santos del Rio, sempre que se tocava no assunto, ele fugia, não queria falar sobre isso. Você vê que era uma pessoa que sofreu muito ao longo da sua vida por ter matado, ter assassinado um inocente. Dos outros, tiveram vida muito ruim, alguns foram presos, estiveram nas drogas, estiveram em violências de gangues. Sobretudo, o seu padrasto parece ser o único que não se arrependeu, pelo menos não deu mostras. Padrasto não, o seu padrinho. Foi o único que não deu mostras de arrependimento. Continuou sendo ateu, até que foi assassinado, tristemente. Mas parece ser que ele recebeu a atenção de um sacerdote antes de falecer. Certamente pela intercessão das suas irmãs, que eram consagradas a Deus, eram freiras, né, de clausura, freiras de intercessão perpétua, né, de adoração perpétua, mas também pela intercessão de José Santos del Rio, do céu, que aí não tinha nenhum rancor, nenhum ódio no seu coração, e certamente estava intercedendo pelo seu padrinho e aquele que foi o canal pelo qual ele partiu para a eternidade, Rafael Picasso. Com José Santos,
chegou a ser santo. Ninguém chega à santidade da noite para o dia. Não foi o fato dele ter sido preso que garantia imediatamente que ele ia ser mártir. Deus foi preparando essa alma para o martírio. A própria cidade de Sauer era uma cidade onde se vivia uma devoção muito forte. Era uma cidade muito católica. Por exemplo, dos 10 mil habitantes da época, existia 3 grandes templos. A paróquia de Santiago, que era a paróquia de José Santos, né? O Santuário de Guadalupe e o Templo do Sagrado Coração. Contava com muitos sacerdotes, chegaram a ser 25 naquela época, residentes na cidade. Era muito forte também a devoção na cidade ao Sagrado Coração de Jesus e a Nossa Senhora de Guadalupe. E também a devoção a Jesus na Eucaristia. Havia a exposição do Santíssimo, o rezo do terço, a bênção solene, todos os dias. Todos os dias. E aí era anunciado pelo toque dos sinos, seja a exposição, o terço com a bênção, sejam as missas que eram celebradas. Ao toque do sino, todas as pessoas na cidade paravam o que estavam fazendo para rezar juntos. Estivessem onde estivessem. Que maravilha, né? Com grande devoção e silêncio. Até mesmo nos bares se persignavam as pessoas, olhando em direção à igreja quando escutavam o sino. Era sem dúvida o povoado onde a fé era viva no meio dos seus habitantes, né? Já desde 1922 já existia a adoração noturna, ou seja, que as pessoas passavam a noite em adoração ao Santíssimo Sacramento. E isso quer dizer muito, porque quer dizer que a devoção a Jesus na Eucaristia era algo que era comum entre as pessoas, não era uma especialidade só para alguns católicos. José Santos fez a primeira comunhão aos 9 anos de idade. E desde então ele teve, e até o final, uma grande devoção a Jesus na Eucaristia. Ele sempre ia à missa, sempre que podia, inclusive era coroinha, e também se confessava diversas vezes. E isso ele continuou fazendo mesmo depois que começou a perseguição, com o risco da sua própria vida. Também sempre teve um grande amor à Nossa Senhora, rezando o terço todos os dias em família e depois nos acampamentos dos cristeiros. Ele era um dos que puxava o terço, incentivando os outros a rezarem. Lições que podemos tirar disso. Se nós quisermos ser santos, nós precisamos amar a Jesus Cristo na Eucaristia e a Nossa Senhora desde agora. Não importa a nossa idade. Será que Deus quer que nós sejamos mártires? Ele dirá. Não importa o caminho de santidade que Deus tenha para nós, sempre passa pela Eucaristia e por Nossa Senhora. Uma pergunta que nós podemos nos fazer: qual é o valor que nós damos à nossa fé católica? Será que ele se aproxima ao valor que José Santos deu à sua fé? No momento que ele foi preso, ele poderia ter renegado a sua fé e teria voltado ao seio da sua família. E isso talvez ninguém tomaria como covardia. Mas Deus lhe deu um amor tão grande que ele foi capaz de entregar a própria vida antes de negar a sua fé. Peçamos a Deus nosso Senhor que Ele nos conceda também esse amor tão grande, que nós sejamos capazes de fazer o possível e o impossível para não pecar. E, se for necessário, inclusive, dar a nossa própria vida. Viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe.